Este programa tem o apoio de Seiko Astron. O tempo não espera por ninguém, mas o Seiko Astron acompanha-o onde quer que vá. Com precisão atómica, 1 segundo a cada 100 mil anos, sem necessidade de mudança de bateria e apenas alimentado por energia luminosa, ajusta-se a qualquer fuso horário. Seiko Astron, o primeiro relógio GPS solar do mundo no seu pulso. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Narco-submarinos e narcolanchas, uma realidade quase diária. As apreensões de droga continuam a aumentar em Portugal. É uma operação sem precedentes no combate ao tráfico de droga levada a cabo pela PSP. A investigação arrancou há 8 meses, levou à apreensão de 6 toneladas de droga. É um duro golpe para as redes transnacionais de tráfico de cocaína que operam entre a América Latina e a Europa. Desta vez, as autoridades portuguesas interceptaram um submarino com mais de 1.700 quilos de cocaína. Uma operação da Polícia Judiciária em alto mar apanhou um narco-submarino artesanal que tentava transportar para a Europa 1,7 toneladas de cocaína. Foi em meados de outubro, há mais ou menos 2 semanas. Poucos dias depois, uma lancha rápida embateu contra uma embarcação da GNR no Rio Guadiana, matando um dos militares que seguia a bordo. A lancha foi encontrada mais tarde a arder. Sabe-se que estas são utilizadas para transportar droga na região. Portugal é uma das principais portas de entrada de droga no continente europeu, um mercado cada vez mais lucrativo para as organizações criminosas. No caso da cocaína, em concreto, a produção tem aumentado do outro lado do Atlântico e as tentativas de a trazer para a Europa também. As autoridades falam numa circulação quase diária de narco-submarinos e de narcolanchas. Que operações são estas? Como têm evoluído e quão lucrativas são? Vou conversar com o Miguel Pinheiro Correia, jornalista da secção de Sociedade do Observador. Eu sou a Teresa Abcacis e esta é a história do dia de quinta-feira, 6 de novembro. Bem-vindo, Miguel. Viva, Teresa. Escreveste um longo artigo disponível na página do Observador sobre uma operação da Polícia Judiciária que envolveu um submarino artesanal vindo da Venezuela e que transportava 1.700 quilos de cocaína. Que operação foi esta? Esta operação foi mais uma das várias que a PJ realiza no mar e não só, para tentar travar uma rota conhecida das autoridades e de todos, na verdade. E é uma rota associada ao tráfico de droga, neste caso específico, a cocaína. Esta operação teve a cooperação direta da Marinha Portuguesa, além da colaboração também da Força Aérea e de outras autoridades dos Estados Unidos, como a DEA e do Reino Unido. A operação, batizada Eldorado, tem este nome de filme western, mas foi uma longa-metragem, durou mais de uma semana e o objetivo era bastante claro, travar este semi-submersível que levava, como disseste, 1,7 toneladas ou 1.700 quilos de cocaína para a Península Ibérica. O plano dos traficantes não era trazer esta embarcação até à costa, eles depois teriam outros meios pensados para fazê-lo, mas sabe-se que o objetivo era chegar à costa espanhola ou a portuguesa com a mercadoria, não precisamente com a embarcação. Uhum. O artigo tem um vídeo onde podemos ver como era este submarino por dentro. E tem tudo um ar muito precário. Sim, quem vê as imagens percebe logo que não estamos a falar aqui de um submarino de luxo, com regalias e condições para fazer uma travessia tão longa. Mas antes de entrarmos nessa embarcação, também vou só deixar aqui à parte técnico. Não estamos a falar propriamente de um submarino. E é assim chamado, e as autoridades também o fazem, não somos só nós. Chamamos-lhe um narco-submarino por ser usado para o narcotráfico, mas na verdade não é um submarino, é um semi-submersível, porque, lá está, atendendo a esses aspectos técnicos, não fica totalmente debaixo de água, por isso não é um submarino, apesar de lhe chamarmos, e da PJ e das autoridades internacionais lhe chamarem um narco-submarino. Há diferentes espécies de embarcações deste género, todas utilizadas para o narcotráfico, e estão cada vez mais, as autoridades estão atentas a isso, porque estão cada vez mais sofisticadas. Porém, e também como disseste, esta aqui não era uma das mais sofisticadas. A título de exemplo,
foi uma comparação feita também pela PJ e pela Marinha, esta embarcação é bastante mais frágil e mais arcaica que o narcossubmarino apreendido em março, também no Oceano Atlântico, pela PJ. O apreendido agora tem poucas divisões, tem uma sanita, tem pouco espaço para estar em pé. De qualquer das formas, esta embarcação, mesmo sendo artesanal, era perfeitamente capaz de fazer a travessia, tanto que foi apanhada quando já levava 2 semanas no mar, e estas travessias costumam durar cerca de 3 semanas. Muitas vezes estes narcossubmarinos têm embarcações de apoio, que podem levar mantimentos até aos tripulantes, mas a PJ não adiantou se isto era uma realidade neste caso. Curiosamente, e isso também ajuda a explicar a qualidade deste submarino, deste narcossubmarino, tem uma estrutura de fibra de vidro e quando a Marinha tentava fazer a operação de reboque, tentar trazê-lo na apreensão, a embarcação cedeu e afundou no Oceano Atlântico. Mas não afundou com a cocaína? Não, a cocaína foi apreendida e pelas autoridades, por isso essa parte ficou salvaguardada. Esta operação aconteceu em meados de outubro, mas já em março, como também referiste, tínhamos noticiado uma operação parecida também com a apreensão de um submarino utilizado no tráfico de cocaína para a Europa. Lembro-me também da série Operação Maré Negra, com a produção portuguesa, que estreou há 3 anos. Não sei se chegaste a ver. Ainda não. Este passou a ser um método comum para o transporte da droga? Está a ser cada vez mais sofisticado este transporte? O mundo do narcotráfico, como disseste também, é bastante apetecível para as televisões. É um fenómeno muito presente no nosso imaginário, muito por conta de séries ou documentários, sendo que alguns já começam a retratar esta realidade dos narcossubmarinos. Se antigamente o mais habitual era utilizarem barcos, muitas vezes veleiros, agora começa-se a notar uma mudança neste modus operandi, quando digo agora, há alguns anos. Olhando para este mundo do narcotráfico do ponto de vista do negócio, porque é o negócio dos narcotraficantes, é uma adaptação à resposta das autoridades, esta alteração do modus operandi. Se a polícia começa a apreender cada vez mais droga e a deter mais traficantes, os líderes destas organizações tentam adaptar-se para conseguir continuar a traficar. Foi nesta lógica que começaram a aparecer estes narcossubmarinos, da mesma forma que antes tinham aparecido as narcolanchas. Tanto o narcossubmarino como a narcolancha, uma embarcação não substitui a outra. O que se verifica, nos casos, e como também disse há pouco, um narcossubmarino consegue ser mais discreto e escapar a alguns radares, é carregado com droga na América do Sul, segue até alto mar e depois aí é feito o transbordo para uma narcolancha que chega mais rapidamente e mais discretamente à costa de Portugal ou de Espanha. Isto, assim, em casos mais genéricos, às vezes há algumas alterações e há casos de narcossubmarinos que chegaram até à costa da Galiza, por exemplo. Muitas vezes as autoridades não têm sequer maneira de fazer frente a este fenómeno porque é uma competição desequilibrada. Ainda está bem presente, foi há pouco tempo, está bem presente na nossa memória a colisão entre uma lancha de traficantes e uma lancha que levava 4 operacionais da GNR, que resultou precisamente na morte de um militar. Isto é um exemplo de como os meios utilizados por um lado e pelo outro são desproporcionais. As autoridades têm feito, apesar disso, um trabalho bastante meritório para tentar equilibrar esta luta com outras ferramentas. Portugal é uma das principais portas de entrada de droga na Europa, sendo que a cocaína é a droga estimulante mais consumida deste lado do Atlântico. Sim, tanto Portugal como Espanha são, de facto, os grandes portas de entrada da droga, sobretudo cocaína, na Europa. E muitas vezes tentam explicar este fenómeno assim, com um fator impossível de combater, que é a questão geográfica. É claro que esta posição é uma vantagem enorme para os narcotraficantes, mas também é verdade que, por si só, não se explica este fenómeno com esta questão geográfica. Precisaríamos, se calhar, de todo um programa ou vários para dissecar este assunto e perceber que há vários fenómenos sociais que contribuíram para isto, dando o exemplo da Galiza, que está bem presente na memória dos portugueses, seja pelas tais séries que falamos há pouco ou pela proximidade geográfica. Estima-se que no início dos anos 90, já do século passado, quase 80% da cocaína a circular na Europa entrava precisamente pela Galiza. Mas bem antes de aparecerem os narcotraficantes já havia contrabando de tabaco e ainda antes havia um fenómeno bastante aceitável de contrabando na fronteira entre Portugal e Espanha que surgia como um reflexo de uma necessidade de trazer medicamentos ou alimentos. Ou seja, é redutor dizermos que a posição geográfica explica este fenómeno e na verdade até desde há uns anos para cá que os traficantes têm explorado outras portas de entrada,
como os Países Baixos ou a Bélgica. Já vamos continuar com a conversa com o Miguel Pinheiro Correia. Fazemos agora uma curta pausa. Estamos de regresso à conversa com o Miguel Pinheiro Correia, jornalista de secção de Sociedade do Observador. Voltando ao submarino em questão e à Operação Eldorado, que aconteceu há 15 dias, como é que foi identificado o submarino? Como é que isto tudo começou? Há um organismo europeu que responde a essa pergunta muito diretamente e que ainda é bastante desconhecido dos portugueses, apesar de ter sede em Lisboa, que é o MAOC, que na tradução para português é um centro de análise das operações marítimas, que identifica, muito basicamente identifica e sinaliza embarcações ligadas ao narcotráfico e depois avisa as autoridades dos países parceiros para perceber quem é que pode mais facilmente levar a cabo a operação. Ou seja, muito sucintamente, eles identificam que há um barco na água, um barco potencialmente que estará a traficar cocaína ou outra droga, e depois, num centro de operações, coordenam com os vários países para dizer, ok, tens o barco mais perto deste local, vais tu fazer esta apreensão. Isto de uma forma muito básica. E terá sido mais ou menos isto que aconteceu. O MAOC identificou um narco-submarino com 1.700 kg de cocaína a sair da Venezuela e que levava 4 tripulantes sul-americanos. Depois a PJ e a Marinha desenharam a operação e seguiram na direção desta embarcação que estava na iminência de conseguir fazer o transbordo na zona do Oceano Atlântico, ligeiramente a sul dos Açores. Estamos a falar de uma distância de mais de 1.000 milhas náuticas em relação a Lisboa, que são cerca de 2.000 quilómetros. No submarino seguiam 4 pessoas, que já estavam há 15 dias, e que acabaram por não oferecer muita resistência quando foram apanhadas. O que é que sabemos sobre estas pessoas? Neste caso dos narcossubmarinos, os suspeitos sabem que não têm muito por onde fugir. Além de estarem cercados pelas autoridades, completamente cercados, há outra agravante, que é estas pessoas estão há várias semanas no mar, como disseste, há 15 dias, e não têm muitas condições, têm poucos alimentos e não têm privacidade e por isso estão... fragilizadas. Sim, exatamente. Não têm propriamente as melhores condições para tentar evitar a detenção. No caso desta tripulação, estamos a falar de 4 sul-americanos, 2 equatorianos, um venezuelano e outro colombiano, e são descritos pelas autoridades como sendo até bastante experientes nesta questão marítima, o que é bastante comum. Os recrutadores das organizações de tráfico procuram precisamente pessoas com essa experiência para fazer uma travessia. É uma travessia também com completa, algumas exigências, sim. Não é? Por norma, estes tripulantes são a raia miúda das organizações, são espiões que os líderes dos cartéis de droga usam para enriquecer sem terem de sujar as mãos. Depois de terem sido detidos, estes 4 sul-americanos, que têm idades entre os 40 e os 65 anos, foram levados para os Açores, foram ouvidos por um juiz de instrução criminal e foi-lhes decretada a medida de coação de prisão preventiva. E quanto é que estes traficantes podem esperar ganhar com a operação? Tanto aqueles que traficam como aqueles que depois vendem a droga. Quanto é que valem 1.700 quilos de cocaína? Estamos a falar de quantas doses já agora? Quando traduzimos estes números, estas 1,7 toneladas ou 1.700 quilos de cocaína, quando traduzimos para euros, é preciso ter em conta que há muitas variáveis. Há que ter em conta a pureza da droga, que depois pode ser misturada para fazer render o peixe, para conseguirem ter mais doses, e é preciso perceber onde é que vai ser vendida, porque o preço também altera de país para país. Por esses dados não sabemos. Sim. E por esses fatores a Polícia Judiciária também não revelou a que quantia poderia corresponder a esta mercadoria. Mas fazendo as contas, esta cocaína renderia seguramente, no mínimo, 60 milhões de euros. Digo no mínimo porque são contas ao preço programa, que em Portugal é pouco mais de 37 euros, segundo dados das autoridades. E lá está, se esta droga não fosse misturada, o que também é pouco provável. Além disso, o preço em Portugal é mais barato do que noutros países europeus onde costuma ser vendida esta droga, por isso o valor que depois seria dividido por toda a cadeia do narcotráfico pode facilmente aumentar ainda mais, e estes tripulantes recebem por estas travessias, com sucesso, valores na ordem das dezenas de milhares de euros. Sabemos qual é que era o destino da cocaína apreendida? Iria ser vendida em Portugal? É difícil também responder a essa pergunta, e a própria PJ, que ainda tem a investigação a decorrer, não detalhou nada a esse respeito. Mas como já falamos antes, Portugal é uma porta de entrada. O que acontece em muitos casos é que esta droga é transportada para Portugal e depois não é vendida mesmo em Portugal,
ou pelo menos não é vendida toda em Portugal, porque pensando novamente na lógica do negócio, há mercados que são ainda mais lucrativos, porque a cocaína é mais cara. Outra dúvida que a PJ também não conseguiu esclarecer é se esta organização, que está por trás da encomenda, digamos assim, desta travessia, a PJ não detalhou se a organização criminosa tem ou não alguma atividade conhecida em Portugal. Até ao momento, o único dado, e esse é certo e adquirido, é que estas quase 2 toneladas apanhadas em alto mar tinham como destino a Península Ibérica. Obrigada, Miguel. Obrigado eu. Miguel Pinheiro Correia é jornalista da secção de Sociedade do Observador. Deixo ainda 3 coisas a ter em conta esta quinta-feira. Começa hoje, no Brasil, a Cimeira de Líderes que antecede a COP30, Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas. Neste primeiro encontro, o chefe de Estado e de Governo, ministros e dirigentes de organizações internacionais vão discutir os principais desafios e compromissos no combate à crise climática. A representar Portugal estará o primeiro-ministro Luís Montenegro. Esta tarde, a Caixa Geral de Depósitos apresenta os resultados do 3º trimestre deste ano. Espera-se também um comentário de Paulo Macedo sobre o mega dividendo de 1.000 milhões de euros que o Governo espera receber do banco em 2026. Os trabalhadores dos bares dos comboios de longo curso da CP começam hoje uma greve por tempo indeterminado. Dizem que a empresa se recusa a cumprir o acordo de empresa em vigor e pedem, entre outras exigências, escalas de 8 horas diárias, uma semana de trabalho de 35 horas, bem como o pagamento extraordinário pelo trabalho ao fim de semana. A greve é acompanhada de uma vigília permanente à porta da estação de Santa Apolónia, em Lisboa. Esta foi a história do dia. Neste episódio, ouvimos sons da RTP, da SIC e da TVI. A sonoplastia é do João Tição, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Teresa Abcacis. Até amanhã.